Pessoal, continuando aqui, a próxima transformação é a transformação isobárica, tá? Isobárica, pessoal, é iso de mesmo e bárico vem de pressão, tá? Então é uma transformação que acontece à mesma pressão, ou seja, a pressão é constante, ela não muda. O que vai mudar então vai ser o que? O volume e a temperatura, tá? Lembra que são sempre três variáveis: temperatura, volume e pressão, tá? Então aqui, ó, como é que vai ficar isso no gráfico? No gráfico, PV vai ficar assim, ó. Vai ficar uma linha reta horizontal. Tá vendo que o gás passou do estado A para o estado B através de uma linha reta horizontal? Por que linha reta horizontal? Porque o eixo da pressão está aqui, ó. E aqui nesse caso, nesse exemplo, tanto a pressão no ponto A quanto no ponto B é a mesma, que no caso é 1, tá bom? Então, o gás passou do ponto A, foi para o ponto B e manteve a mesma pressão. Variou o volume, tá vendo? O volume foi de 1 para 4. A temperatura vai variar também, tá? Porque o que é constante é só a pressão, então volume e temperatura muda. A temperatura nesse caso foi de 350 Kelvin para um certo valor TB que a gente vai calcular ali, tá bom? Então, para a transformação isobárica, a gente também usa a lei de Charles, só que agora a lei de Charles é com o volume e a temperatura, tá? Então aqui eu não falei nos outros vídeos, mas eu acho que vocês perceberam. Sempre que é uma transformação cuja variável é constante, então essa variável que é constante, ela não vai aparecer aqui na expressão, né? Justamente porque, como ela é constante e não muda, ela não vai aparecer aqui na expressão, tá? Então, como esse caso isobárico é a pressão que é constante, tá vendo que a lei matemática aqui, que é a lei de Charles, a pressão ela não aparece? O que aparece é só o volume e a temperatura. Isso vai acontecer lá na lei de Boyle, isotérmica, então lá aparece pressão e volume, não aparece temperatura, justamente porque a temperatura é constante. Vai acontecer na lei de Charles do volume lá, onde o volume não aparece, o que aparece é pressão e temperatura. E aqui agora a pressão não aparece na fórmula, o que aparece é só volume e temperatura, tá bom? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O gás ele sofreu uma expansão, passou de volume 1 para o volume 4, então ele sofreu uma expansão. Então passou do estado A para o estado B. E aqui ele quer saber, depois dessa transformação, qual que é a temperatura que o gás vai estar depois dessa transformação. Então ele quer o TB, tá? Você tem todo o conjunto de valor, vamos encontrar pela fórmula. Então aqui, ó, vamos aqui. Quem quer VA é o volume do estado A. O estado A está aqui e o volume é 1. Então fica 1 dividido por... Quem quer TA? Temperatura do estado A, 350. Igual... Quem quer VB? 4, né? Quem quer TB é o que eu quero encontrar, a variável. Deixa ele ali. Multiplica cruzado, vai ficar 1 vezes TB igual a 350 vezes 4. Então o TB vai dar quanto? 350 vezes 4. Vamos fazer aqui. 4 vezes 0, 4, 5, 20, 3 vezes 4, 12, 1400, né? 1400 Kelvin, tá? Então aqui a gente encontrou a temperatura do estado B, 1400 Kelvin. Então essa é a transformação isobárica, tá bom? Qual que é a aplicação disso aqui? Porque eu dei o exemplo da seringa, né, na isotérmica, da panela na isovolumétrica. A isobárica, você pensa num... Tem aí o desenho no material, no slide de vocês. Você pensa num recipiente fechado também, onde o gás está lá, só que a tampa desse recipiente é móvel. Quando a tampa dele é móvel, aí você injeta calor nele, a temperatura dentro dele vai aumentar, e como é móvel aqui, essa mobilidade vai regular a pressão, tá? Então, o volume vai mudar, a temperatura vai mudar também, mas a pressão ela vai se regular ali nessa mobilidade do êmbolo, tá? Isso aí acontece em alguns motores, por exemplo, a combustão, tá?
Então, vamos para a próxima.